Consolar os que choram, libertar os cativos. Olá pessoal, Deus abençoe a todos aí. Queria estar aí hoje trazendo mais uma palavra, aquilo que Deus tem colocado ao meu coração. Queria estar aí compartilhando com os irmãos. Hoje eu quero estar falando aí de um assunto que se fala sobre... Quero falar do amor de Deus e da severidade de Deus, né? Assim como Deus Deus é amor, mas Deus também pode ser severo em algumas vezes, e a gente vê na Bíblia, né, na palavra de Deus, aí Deus agindo de algumas formas aí a mostrar para nós que nós devemos ter aí temer e ser reverentes a Ele. E a gente fala muito de um Deus amoroso, né? E Deus é amor, essa é a essência de Deus. E é tão bom falar do amor de Deus, né? E eu acho que talvez, não sei se por medo, o que acontece, muitas vezes as pessoas não falam um pouco do que Deus é também, que Deus é justiça, que Deus também pode ser severo. A gente vai encontrar essa palavra na Bíblia. Hoje eu quero mostrar esse versículo, né? Então, muitas vezes a gente vai colocando, é que nem eu gostava de falar antigamente, eles falavam muito na espada, que Deus que Deus ia trazer juízo, ia trazer juízo, ia trazer juízo, né? E aí depois nós fomos para o outro lado, que Deus é amor, só Deus é amor e que não vai ter nada de mal nos acontecerá e podemos fazer o que quisermos. Então, acho que está sempre saindo do desequilíbrio, né? E nós temos que nos manter aí na balança, no equilíbrio, entendendo bem a palavra de Deus. E então, né, eu queria estar trazendo uma mensagem hoje, né? E que nem às vezes eu costumo dizer aí para os irmãos, né? A gente não dá para ficar tirando Deus para bobo, não. Deus não é bobo, Deus não é nosso palhaço. E hoje eu quero trazer uma mensagem aí e medite nela, né? Medite nas escrituras, né? Não engula tudo que te falam, tudo que falam para ti, né? Medite, a Bíblia diz medite dia e noite nela. Então medite, né? Se não quer ser enrolado por ninguém, se tu quer amar a Deus, se tu quer conhecer em profundidade Deus, estude a Bíblia, não tem outro jeito, não tem outro meio, né? Através do seu Espírito, o Espírito Santo vai te ensinando, te achegando mais, cada vez mais. Eu quero começar, né, em um versículo que está em João, capítulo 3, versículo 18 primeiro. Eu vou ler do 18 ao 21, diz assim, ó: Aquele que crê no Filho não é julgado, mas quem não crê já está julgado, porque não crê no Filho único de Deus. É assim que o julgamento é feito. Deus mandou a luz ao mundo, mas as pessoas preferiram a escuridão, porque fazem o que é mal. Pois todos os que fazem o mal odeiam a luz e fogem dela, para que ninguém veja as coisas más que elas fazem. Mas os que vivem de acordo com a verdade procuram a luz, a fim de que possa ser visto claramente que as suas obras são feitas de acordo com a vontade de Deus. Então aqui eu quis trazer esse versículo aqui, nessa mensagem aqui para nós começarmos, por quê? Porque aqui fala que claramente, né, que aquele que crê no Filho não é julgado, mas aquele que não crê já está julgado. E o julgamento qual é? É que Deus mandou a luz ao mundo, Deus mandou o seu Filho, Deus mandou, né, o verbo, a palavra. Deus manda então, né, a luz para que o homem veja, né, o que é bom e o que é certo, o que é errado. Deus manda os seus mandamentos à terra para a gente ver, né, o que é bom. Então, a Bíblia diz que Deus manda a luz. Só que também diz assim, ó, é assim que o julgamento é feito. Deus mandou a luz ao mundo, mas as pessoas preferiram a escuridão porque fazem o que é mal. Então, tem muitas pessoas que sabem, conhecem os mandamentos de Deus, elas sabem o que é certo e o que é errado, né? Mas elas preferiram a escuridão. Por quê? Porque elas não querem que seja visto as obras más delas. Então, né, quando se fala de evangelho para algumas pessoas, elas se escondem. Por quê? Porque logo vem em mente mudança de vida. Quando se fala de Deus, se fala de evangelho, né, as pessoas logo
vem na mente delas os mandamentos de Deus, vem a ver que bate de frente com aquilo que é errado. Então já nessa hora, né, elas sabem que vai precisar ocorrer uma mudança se elas quiserem ir para a luz, vir para a luz. E se elas virem para a luz, elas vão ter que mostrar o que realmente elas são e o que realmente elas fazem. Quando elas vêm para perto de Deus, se achegam em Deus, nós temos que mostrar quem nós somos, o que nós fazemos, até porque de Deus a Bíblia diz que a gente não esconde nada. As coisas estão todas nuas e patentes, estão tudo transparente perante Deus. Então, o que a Bíblia diz? Que Deus mandou a luz. Deus mandou o seu Filho para aquele que crê não pereça. Deus mandou o seu Filho para que a gente conheça o que é o amor, para a gente conheça o que é a verdade, para a gente conheça o que é a luz. Né? E essa luz é maravilhosa porque ela ilumina o nosso caminho para que a gente enxergue o que é ruim, o que é mal, o que é bom. Né? Mas a Bíblia diz aqui que muitos não quiseram e tem muitas pessoas que não querem. Quando a gente fala de evangelho, elas se escondem por quê? Porque elas querem continuar fazendo o que elas estão fazendo. Elas não querem se converter, elas não querem sair do erro, né? Elas sabem que se a luz chegar perto delas, né? Se o evangelho vir para perto delas, né? Vai aparecer. Por quê? Porque a verdade chega, e onde a verdade chega, né, o que é falso, o que é enganoso, o que é mentira, se brota, né, a luz traz à tona tudo. Né? Então, muitas vezes é o que acontece. Né? E aqui também diz assim que, mas os que vivem de acordo com a verdade procuram a luz. Né? Mas tem aquelas pessoas também que agora estão procurando a luz, que não estão mais escondendo. É incrível, né? Mas quando a gente começa a meditar nas coisas, na palavra de Deus, né? Geralmente quando a gente faz uma coisa errada, né? A gente quer que se fique oculto, a gente não quer que as pessoas vejam, a gente não quer contar para ninguém, a gente não quer que ninguém veja, né? Quando a coisa é errada, né? A pessoa quer adulterar, ela vai fazer isso escondido, né? Se a pessoa quer se drogar, ela não vai ter, uns até se drogam, mas a maioria se esconde, né? Então, tudo que for errado, as pessoas querem se esconder para que ninguém veja as suas obras más. Né? Aquele que rouba, aquele que mata, aquele que... eles se escondem, né? Eles se escondem. Mas a luz, ela vem com a intenção, a luz, ela não vem com a intenção só de mostrar o que é certo e o que é errado. A luz veio com a intenção de mostrar o final do caminho, iluminar um caminho para que a gente possa caminhar. Né? Essa é a intenção da luz, né? Mostrar um caminho para que a gente possa... Né? Então a luz, ela só não vem para mostrar o que está errado, ela vem para mostrar o que está errado para que haja uma mudança e a gente caminhe, né? Possa enxergar o caminho certo, o caminho que Deus preparou para nós. E a gente sabe que esse caminho é Cristo. Cristo é o caminho. Então, eu coloquei esse versículo aqui na frente, né? Esse estudo aqui, porque eu queria falar um pouco também da conversão de Paulo, né? Porque a gente sabe aí que Paulo, ele foi um perseguidor da igreja, né? Paulo, ele foi um perseguidor da igreja, foi aquele cara que perseguiu a igreja, ia atrás dos cristãos, dava cartas, recomendava, pegava cartas para recomendações para poder ir lá e meter os cristãos na cadeia. Então a gente sabe que por mais que ele fosse um cara religioso, ele estava fazendo o que era errado, né? E estava prejudicando muitos filhos de Deus ali, muitos cristãos, né? E em Atos aqui, deixa eu ver, tirei aqui que estava marcado, em Atos 9, eu vou ler aqui um pouco sobre a conversão dele, porque eu quero mostrar aqui que Paulo, ele não se converte, né, de um jeito assim, que nem as pessoas dizem assim, se não vim pelo amor, vem pela dor. Mas, cara, a real é que todo mundo vem pela dor. Todo mundo vem pela dor. No mínimo que ela vem é porque ela reconhece seus pecados, e isso já é uma tristeza grande. Então, para mim, não existe isso aí de vir pelo amor. A gente diz o amor para não dizer que aquela pessoa foi até Jesus no último do estágio lá, quase na morte, né? Mas, na verdade, né, no amor ninguém vem. As pessoas vêm quando reconhecem seus erros, seus pecados, reconhecem sua natureza pecaminosa,
né? Então isso já não tem nada de amor nisso. Então eu quero mostrar um pouco da conversão de Paulo, porque o que eu quero mostrar aqui? Que a conversão de Paulo, quem derruba Paulo do cavalo? O próprio Deus derruba ele do cavalo. Quem deixa Paulo cego, o Saulo de Tarso aqui cego? O próprio Deus deixa ele com a luz que vem através de Cristo, deixa ele cego por 3 dias. Então eu vou ler aqui para não ficar nas minhas palavras e a gente vai meditar um pouco junto. Diz assim, ó, eu vou ler do 9, do 3 em diante ali. Mas na estrada de Damasco, quando Saulo já estava perto daquela cidade, de repente uma luz que vinha do céu brilhou em volta dele. Ele caiu no chão e ouviu uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que me persegue? Quem é, ó Senhor? Perguntou ele. A voz respondeu: Eu sou Jesus, aquele que você persegue. Mas levante-se, entre na cidade e ali dirão a você o que deve fazer. Os homens que estavam viajando com Saulo ficaram parados sem poder dizer nada. Eles ouviram a voz, mas não viram ninguém. Saulo se levantou do chão e abriu os olhos, mas não podia ver nada. Então eles pegaram pela mão e o levaram para Damasco. Ele ficou 3 dias sem poder ver, e durante esses dias não comeu e não bebeu nada. Então, se a gente for observar a conversão de Saulo não foi uma mil maravilha, né? Já sai caindo, Deus já derruba ele do cavalo, Deus já cega ele, deixa ele cego por 3 dias. Então a gente vê aqui que muitas vezes Deus, para poder converter uma pessoa, para poder chamar atenção para a verdade, chamar atenção para abrir os olhos dessa pessoa, primeiro Deus tem que permitir que ela passe por um processo doloroso, por um processo difícil. Às vezes a gente diz assim, meu Deus não quer que seja assim, mas às vezes é só desse jeito que a pessoa se converte, ou é só desse jeito que ela volta para Deus de novo, quando ela está passando por... Então, às vezes Deus permite a gente ver, por quê? Porque Paulo aqui está perseguindo a igreja, Paulo aqui está perseguindo os filhos de Deus, Paulo não está vindo aqui, não está vindo aqui, ele vem forte, ele vem fazendo coisas aqui que estão prejudicando tanto o reino de Deus, mas Deus tinha um plano, um propósito claro. Vai ser um cara que vai se transformar, vai ser um cara aqui que vai ser um cara para mim aí que é um dos maiores da Bíblia, mas olha o jeito da conversão dele. Olha o que Deus tem que fazer para poder converter Paulo, Às vezes a gente gosta de falar de Paulo, falar de tudo que Paulo fez, mas muitas vezes a gente não fala da conversão dele. A conversão dele foi difícil, Deus teve que fazer, sabe? E muitas vezes, se for necessário, Deus vai fazer isso conosco, Eu sou um exemplo, porque eu só me converti quando eu estava no último, quando eu já não tinha mais, já estava prejudicando todo mundo, fazendo muita maldade, fazendo de tudo. Então eu estava ali já numa cama tirado, vendo a morte de frente, Até que eu clamei por Deus e Deus veio me socorrer. Mas a verdade é que eu fui convertido porque eu cheguei no fundo do poço. E Paulo aqui também Deus precisou, Deus precisou mostrar um pouco, vamos dizer assim, ser um pouco severo naquilo que ele estava fazendo, para que Paulo pudesse vir aí tá abrindo os olhos. Porque senão, se ele não cai do cavalo, se ele não fica cego 3 dias, porque depois aqui vem o cara, ora por ele, E a gente sabe ali que ele abre os olhos de volta, mas ele precisou desse processo. E talvez seja o que precisa na tua vida, Às vezes as pessoas dizem assim, cara, às vezes a nossa oração é Deus, converte essa pessoa, Deus, sabe? Mas às vezes a nossa intercessão tem que ser até um pouco diferente. Deus, se for necessário, mostra para essa pessoa, não importa como seja. Por quê? Porque a eternidade vale mais do que tudo, meu irmão. Nós não estamos falando de brincadeira, nós estamos falando de eternidade. Nós estamos falando de pessoas que podem viver a eternidade sofrendo no inferno, num lugar ali que Deus preparou para o diabo e os seus anjos, mas que o homem que não se arrepender vai estar nesse lugar, vai ir para esse lugar. Então nós estamos falando de eternidade. E quando a gente fala que se for necessário Deus fazer uma coisa dessa para salvar uma alma, é muito melhor que Deus faça, sabe? Então a gente vê tantas coisas acontecendo,
né? Sabe, a gente, claro, a gente ora, a gente fica com piedade muitas vezes das pessoas, claro, a gente tem misericórdia também, mas às vezes Deus está trabalhando com uma pessoa para que ela se converta, senão ela não vai se converter, não tem jeito, sabe? Então, às vezes Deus usa um processo doloroso, né? Permite e Ele mesmo faz, e não é só Deus permite que o diabo, estou vendo aqui que Deus mesmo fez, né? Deus mesmo fez. Jesus mesmo veio ali, derruba ele do cavalo e deixa ele cego por 3 dias. Então, o que eu quero dizer com tudo isso? Né? Que às vezes a gente fica querendo, sei lá, fazer uma figura de Cristo que não tem nas Escrituras. Né? A gente fala, eu sei também, eu sou um cara que mais provei de misericórdia de Deus. Quem prova até hoje misericórdia de Deus sou eu. Mas eu entendo também pela Bíblia que Deus trabalha desse jeito. Que Deus trabalha desse jeito. Eu quero mostrar um outro versículo aqui para ficar mais claro para nós ainda, que está em Romanos, capítulo 21, que diz assim, ó, porque se Deus não poupou os ramos naturais, também não te poupará. Considerai, pois, a bondade e a severidade de Deus. Para os que caíram, severidade, mas para contigo, a bondade de Deus. Se nela permaneceres, de outra sorte também tu serás cortado. Então aqui Deus está falando, aqui, né, é um pouco da rejeição de Israel no final ali, ele está chamando os não-judeus, né, e está dando uma explicação, mas ele está falando aqui que Deus, ele pode ser, considerai, pois, a bondade e a severidade de Deus. Ele está dizendo assim, considerai, olhai, veja, é assim, Deus é bom, então considera isso, mas também considera a severidade dele. Ele pode ser severo, sim, e diz assim, para com os que caíram, severidade, para aqueles, tem outros versículos que diz, e depois diz assim, eles também não permaneceram na incredulidade, serão exortados. Se permanecer na incredulidade, se continuar não crendo, se continuar não fazendo, não querendo se voltar a Deus, então, aí as pessoas dizem assim, tá, mas Deus é bom ou ele é severo? Ele é um, é outro. Eu digo, Deus é os dois. Deus é os dois, ele é tão bom quanto severo. Mas depende do quê? Depende de ti, depende da tua atitude. Tu pode trazer a bondade de Deus para ti, ou tu pode trazer a severidade de Deus para o teu lado. Depende de mim e de ti. Então, aqui, sabe, quando a gente medita em uns versículos assim, a gente fica meio chocado. Mas essa é a pura realidade, mano. Essa é a pura realidade. E a gente que está numa caminhada com Deus há mais tempo, a gente sabe, a gente vê, a gente observa coisas, a gente experimenta coisas na nossa vida muitas vezes. Então a gente tem que entender que Deus trabalha dessa forma, né? Para os que caíram, severidade, mas para contigo a bondade de Deus. Se nela permanecer no quê? Na bondade de Deus. Se tu permanecer na bondade de Deus, se tu querer permanecer na bondade, se voltar para Deus, não ser um incrédulo, né? Então a bondade de Deus estará contigo, a Bíblia fala disso. Bondade e misericórdia estarão comigo todos os dias. Mas se não permanecer e permanecer na incredulidade, então severidade, né? Então a gente fala de muitas passagens, a gente fala do filho pródigo, a gente fala de tantas passagens, da ovelha perdida, a gente vai falando, mas eu entendo também que Deus ele pode trabalhar de uma forma bem severa às vezes, bem dura. Deus trabalha, vou falar essa palavra que eu gosto mais, trabalha de um jeito bem duro conosco, para que a gente venha se salvar, para que a gente venha voltar para o Senhor. Então às vezes Deus trabalha dessa maneira assim, né? E eu não posso amenizar as coisas aqui. A gente vê claramente na vida de Paulo aqui, se convertendo de uma forma dura, de uma forma, sabe, que muitas vezes não é necessário a gente chegar nesse extremo, mas se precisar desse extremo, Deus usa sim, desses extremos sim, Deus usa sim, né?
Às vezes a gente está falando muito aí agora, né, da epidemia aí, mas sabe, é claro, a gente ora de ter misericórdia, a gente sabe, a gente não quer ver ninguém mal, doente, né, capaz, né, mas é dessa maneira que muitas pessoas se converterão, é dessa maneira que muitas pessoas virão a Cristo, é dessa forma, olhando, vendo as coisas difíceis, as coisas, sabe, é desse jeito que muita gente se volta a Deus. Então, né, ao mesmo tempo, né, que a gente tem tristeza, que a gente vê, mas ao mesmo tempo a gente vê que a mão de Deus pode usar essas coisas para atrair eles para o bem. Então, a minha oração hoje, né, é que Deus possa te abençoar aí, né, que essa mensagem possa ter entrado no teu coração. Talvez tu está desviado, talvez tu está, né, talvez tu nem se converteu ainda, está passando por momentos difíceis, está passando por um momento aí que talvez possa ser aí sim Deus trabalhando de uma forma mais dura para que tu volte para Ele, Deus trabalhando de uma forma mais pesada para que tu veja que Ele é Deus e que não há outra solução sem Ele. E isso tudo é o amor de Deus por ti. É porque Deus te ama que Ele faz isso. Senão Deus já estava fazendo, lavando as mãos, dizendo, sabe? Mas às vezes Deus usa alguns métodos mais fortes, mais vigorosos para que a gente se volte para Ele, né? E isso é um Deus que ama sim. A Bíblia também fala que Deus ele é um pai que qual é o pai que não corrige o filho que ama? Qual é o pai que não corrige o filho que ama? Né? Então Deus aí, ele sabe o modo certo de corrigir. Deus conhece a metodologia para cada um de como ele vai fazer isso. Para Paulo precisou, para mim precisou, né? Talvez para ti precise também, só desse jeito. Então, se volte a Deus, ore a Deus, busque a Deus, e Deus pode estar te tirando aí dessa dor, desse sofrimento. Tu pode estar aí vendo e estar começando a ter um relacionamento ou voltando para Deus de uma forma aí extraordinária. Tá? Deus abençoe, minha oração é que Deus possa te abençoar, em nome de Jesus.